Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês os 13 problemas. Esse livro é uma coletânea de 13 contos publicados em junho de 1932 e é aqui que vai aparecer pela primeira vez Miss Marple. O sobrinho Raymond, da nossa velhinha solteirona, apresenta a tia. Logo na primeira página, ele a descreve: cabelos cor de neve, olhos azuis desbotados, indulgentes e bondosos. Ela estava tricotando, usando um vestido de brocado preto, muito justo na cintura, e um arranjo de renda que descia em cascata na parte dianteira do corpinho. Ela estava tricotando em frente à lareira. E é aqui nesse conto que eles vão fundar o Clube das Terças-Feiras, um clube onde 6 pessoas vão se reunir para decifrar mistérios não resolvidos. E como o título diz, esse livro vai reunir 13 problemas. Dos 13 problemas, 10 eu vou dar uma pincelada aqui nesse post. Os outros 3 eu já contei aqui em O Caso da Criada Perfeita. Os 3 contos que estão aqui e que se repetem nessa publicação são Tragédia em Natal, Morte por Afogamento e O Caso do Bangalô. Como as histórias são curtinhas, todas elas vão ter spoilers, tá bom? A média de páginas para cada narrativa é de 16, então vocês vão ver que o livro, passa rapidinho. Vamos começar então pela primeira história. Numa terça-feira à noite, nós temos 6 personagens reunidos na sala da casa de Miss Marple. Nós temos a velhinha e a Joyce, que é no momento a namorada do sobrinho Raymond. Ela não é o par do sobrinho, mais tarde a gente vai ver que ele vai casar com a Joan. Mas então, naquele momento, naquela história, nós temos Miss Marple, o sobrinho Raymond, que é um escritor famoso, a namorada Joyce, que é uma artista, o Sr. Patrick, que é um advogado, o Dr. Pender, que é o pastor daquela comunidade, e Sir Henry, que foi diretor da Scotland Yard, e é ele que vai começar o primeiro caso. O grupo pede que o Sir Henry conte algum caso, claro, omitindo os nomes, né, colocando nomes fictícios, mas que não dê o desfecho final, que deixe em suspense para que o grupo ali reunido possa tirar as suas próprias conclusões. Então ele vai contar a primeira história, que diz assim: 3 pessoas estavam jantando lagosta quando todas começam a passar mal e o médico é chamado. A esposa vem a morrer. Aí então o médico dá o laudo como se ela tivesse sido contaminada por potmaína, ou seja, quando a lata em conserva ela não tá bem, que ela já tá estufada, né? Então aquele alimento ele fica envenenado. E aí tá, vida que segue, né? O marido tinha por volta de uns 40 anos, a dama de companhia que estava junto tinha por 60 e a esposa falecida também 40. Só que as camareiras começaram a falar que o marido tinha envenenado a esposa. Por quê? Porque ele era o beneficiário do seu testamento e também porque ele trabalhava com remédios, com medicamentos, ele estava sempre viajando. E ele começou a demonstrar interesse pela filha do médico daquela região, que tinha por volta de uns 33 anos de idade. Aí o falatório se espalhou, resolveram fazer a exumação do corpo e descobriram que tinha arsênico. E aí então Surrey apresenta os fatos e pede que cada um daqueles convidados na sala de Miss Marple diga quem foi que envenenou a senhora. Cada convidado dá a sua versão e eles esquecem Miss Marple, que estava lá tricotando, né? Nem pensam em convidá-la, em perguntar para ela, porque afinal de contas era uma velhinha. Até que por educação, Sarangi pergunta: a senhora gostaria também de falar, Miss Marple? E ela: bom, acho que eu não tenho muita experiência assim como vocês, mas eu imagino que quem tenha envenenado tenha sido a empregada. Ela não estava por acaso grávida? E aí, gente, todo mundo fica olhando, ninguém acredita que a velhinha solucionou o mistério. Foi a empregada que estava grávida do patrão e coloca arsênico no bolo na sobremesa. A única pessoa que comeu o bolo foi a dona da casa. O homem sabia que estava envenenado e
não quis. E a senhora governanta não comeu porque estava de dieta. A empregada fez isso amando o dono da casa, do marido da mulher envenenada, porque ele tinha prometido que ele ia casar com a Gladys, com a empregada, já que ele tinha engravidado a moça. Ponto para Miss Marple. O segundo conto é o caso do ídolo de Astarteia. E quem vai contar essa história é o padre, o pastor daquela comunidade, o Dr. Pender. Ele disse que ele nunca subjugou a atmosfera do lugar. Toda vez que ele vai num espaço e que ele não se sente bem, ele pensa que alguma coisa pode acontecer ali, exatamente por causa dessa história. Ele foi convidado para conhecer a mansão do Sr. Richard, e naquele lugar se reuniram o Sr. Richard, o seu primo Elliot, uma dama chamada Diana, que todos eram apaixonados por ela, era uma moça muito jovem, muito bonita. Tinha também mais um casal que gostava muito de andar a cavalos, o Dr. Pender, que é o pastor que está contando a história, e o Simon. Todos eles estavam reunidos, né? E aí o dono da casa, que é o Richard, resolve levar todo mundo para um santuário que aquela propriedade tinha. E naquela propriedade tinha uma estátua de uma deusa, a deusa das guerras. Essa deusa tinha o nome de Astarteia. E ali, naquele espaço, à noite, com lua cheia, tudo ficava meio assustador. E as pessoas foram sentindo um clima, sabe? Uma atmosfera no ar. E a Diana, ela dá a sugestão, gente, vamos fazer um baile, vamos nos vestir, colocar máscaras, né? E vir aqui fazer um culto à lua, a essa deusa tão bonita. Todo mundo volta para casa, mas fica aquela impressão muito ruim, sabe? O pastor não gosta nem um pouquinho daquela atmosfera. Mas no dia seguinte são os preparativos para as fantasias. Cada um tá costurando, customizando a fantasia que vai usar. A noite chega, todos estão prontos e a menina, a Diana, ela corre para dentro do bosque. E aí os convidados ficam, ué, o que será que ela tá aprontando? E vão atrás. E essa moça vai exatamente para o bosque de Astarteia, onde tem aquele santuário e a estátua da deusa. E ela começa a evocar alguns espíritos e a falar como se fosse a própria deusa. Isso vai dando uma sensação de terror entre as pessoas. E aí o Sr. Richard cai. Foi colocada uma flecha no coração dele. E eles imaginam que a flecha tenha sido disparada pela deusa, pela estátua. O Dr. Pender e o Simon se aproximam, né? Eles vão lá olhar, o primo dele, o Elliot, também vai olhar e o Richard está morto. E aí vem a pergunta, quem matou? Porque aquela atmosfera, aquele clima dá a entender que quem tenha matado ou tenha sido a Diana, que estava ali fantasiada e inventando aquelas palavras, ou então a própria estátua, a estátua da deusa. Cada um dos convidados dá a sua versão para a história e mais uma vez a nossa velhinha vai descobrir e ela vai dizer que quem matou o Richard foi o seu primo Elliot, porque ele também estava interessado na moça, na Diana, e ele não achava justo o Richard ser milionário, ter tudo aquilo, ter os privilégios e ainda ficar com a moça. A terceira história, As Barras de Ouro, é contada pelo sobrinho Raymond. Ele vai contar que ele conhece um senhor muito bem apessoado que tinha comprado uma mansão na Cornualha, bem numa encosta com vista para o mar. E ele tinha ido morar lá porque ele tinha adquirido esse lote de terra que dava direito a investigar um ponto do mar ali que banhava a sua propriedade. E ali tinham afundado vários galeões, vários navios antigos com barras de ouro. O interesse desse homem era colocar um grupo de mergulhadores atrás desse tesouro, uma caça ao tesouro. E ele convida o Raymond para ir até lá, para ver, né, e participar daquelas investigações. E o Raymond, que é um escritor super famoso, ele agradece e fica muito interessado. Ele não conhecia há muito tempo esse homem, mas ele acha ali uma ótima oportunidade para conhecer aquele espaço, né, conhecer o vilarejo e também, quem sabe, ter ideias para uma próxima história. E ele vai, aí eles vão beber num bar, eles descobrem que aquele bar é de um ex-presidiário com uma cara bem braba, assim, mau elemento. E aí o dono, seu anfitrião,
aquele homem é sequestrado e ele vai ser encontrado no dia seguinte amarrado dentro de uma valeta. E, gente, as barras de ouro desapareceram. Quem vocês acham que roubou as barras de ouro? Cada convidado lá da sala de Miss Marple dá então a sua versão, justifica os fatos, até que Miss Marple olha para o sobrinho e diz: meu querido, você deveria escolher melhor as suas amizades, porque está na cara que esse homem armou todo um plano para ter você de testemunha, quando na verdade é ele que está comunado com os ladrões. Foi ele que mandou desviar uma carga que nem era roubada dos galeões. Era uma carga que tinha sido roubada e a Scotland Yard estava de olho. Então, para envolver e dar todo esse embuste, chamaram você para servir de testemunha. O conto A Calçada Tinta de Sangue vai ser narrado pela Joyce, essa artista que tinha ido para uma cidadezinha no litoral para buscar inspiração para os seus quadros. E ela está lá pintando seus quadros quando ela vê passar um carro. Daquele carro desce um casal bastante falantes, comunicativos, a mulher bem alta, magra, né? E eles entram para o hotel. Em seguida chega o segundo carro, com uma moça também muito parecida com a primeira, comprida, magra, né? Mas com outro jeito de se vestir, usando um chapéu bem grande, né? E ela também entra para o hotel. A artista percebe que o casal que chegou primeiro conhece aquela moça, se cumprimentam, né? Se beijam e combinam de sair para mergulhar juntos. Depois de um tempo, o casal retorna para o hotel, sobe no quarto e coloca na sacada ali os seus trajes de banhos para secar. O homem desce e comenta: ué, que estranho, a Carol ainda não retornou. E aí ele começa a caminhar em volta do estacionamento. A artista ali segue pintando quando ela olha para a calçada, manchas de sangue. E ela toma um susto. Tá passando uma pessoa a pé e a artista pergunta: moço, você está vendo alguma mancha na calçada? E o rapaz olha e diz: sim, eu estou vendo manchas de sangue. E aqui tem uma lenda que diz que quando essas manchas aparecem é porque alguém vai morrer. Depois de um tempo, como a Carol não retorna, o casal resolve então sair à procura da moça. Eles pegam o carro e saem. Tempos depois, a Carol volta para o hotel, arruma suas coisas e vai embora. Tudo certo, todo mundo feliz, só que a Joyce vai ler depois no noticiário que a esposa daquele homem é encontrada morta, afogada na praia, enquanto seu esposo estava jogando golfe. E aí fica o caso. Como foi que aquela mulher morreu? Miss Marple, muito astuta, já vai fazer mais um golaço. Ela vai descobrir que a Carol e a mulher trocaram de lugar. O casal vai nadar e a Carol vai junto. Quando chegam lá, tanto a Carol quanto o marido afogam a esposa. Ela troca de lugar, volta pro hotel fingindo ser a esposa. Eles saem para procurar a Carol, fazem todo um drama. A Carol volta depois, todo mundo vai embora. Só que na verdade não, gente. Na verdade, ela se fez passar pelas duas personagens. E como ela tinha se cortado, o maiô tinha restos de sangue. Aquele sangue pinga na calçada. Então, por isso que a moça vê, a Joyce vê as manchas. Tá aí, mais um caso resolvido por Miss Marple. O conto O Móvel do Crime é contado pelo advogado, pelo Sr. Patrick. Ele vai contar que ele foi chamado na casa de um senhor já idoso que tinha criado a neta, porque os seus pais tinham falecido. O filho daquele velho tinha morrido na guerra e a mãe morreu quando foi dar à luz para a menina. Então o avô se apega muito à neta, cria a neta assim com todo carinho, com todo luxo, dando tudo que podia. Mas a menina, quando é adolescente, morre. E o velho já fica com desgosto, não quer mais viver. Só que nisso, o seu irmão também morre e manda para casa do velho, por sua tutela, 3 sobrinhos.
Então o velho, a princípio, vai deixar tudo para aqueles sobrinhos, porque são os únicos parentes vivos que ele tem. Eis que entra na história uma vidente, e essa vidente vai começar a evocar os espíritos e chamar essa neta, para essa neta conversar com o avô. E aí a neta vem e vai conversando, e o avô vai se sentindo muito feliz, porque ele tá matando a saudade daquela garotinha que ele criou com tanto amor. Quando ele está assim na iminência de sua morte, ele pensa: não, eu não vou deixar nada para os meus sobrinhos, eu vou deixar tudo para essa vidente, porque eu quero que ela continue esse trabalho com outras pessoas. Ela me trouxe a paz de espírito que eu tanto precisava. E ele pega e faz um Novo Testamento, chama o Sr. Patrick, que é o advogado, para redigir um Novo Testamento. Em seu leito de morte, ele chama a empregada, né, para servir de testemunha e pede para ela: pegue a caneta na gavetinha do lado esquerdo para eu poder assinar. Só que a empregada pega a caneta do lado direito e o velho reclama: eu já disse que é para guardar as coisas nos lugares certos. Que mania que vocês têm de ficar trocando as gavetas de lugar. Aí ele assina ali, o advogado leva embora o testamento. O velho acaba morrendo. E aí, quando vão abrir o testamento, ele não é válido, sumiu. Tem umas folhas em branco ali, ninguém sabe cadê o testamento que deixava tudo para vidente. E aí tá o caso. Como foi que isso aconteceu? Foram os sobrinhos? Foi a empregada? Foi a vidente? Como é que some assim o testamento, se o advogado estava lá e se ele tem certeza que o homem assinou e ele trouxe para casa? Miss Marple já dá a solução nesse caso. Ela diz que ela, quando era pequena, também tinha brincado com esse instrumento, uma caneta invisível. Você escreve com ela e 2 ou 3 horas depois, tudo que você escreveu sumiu. E foi isso que foi utilizado nesse caso aqui. A 6ª história é contada por Miss Marple. Ela vai contar que ela tem uma sobrinha chamada Mabel e que desde pequena aquela sobrinha não regula muito bem. Sempre foi uma criança irritada, chorona, brigona. Pois bem, Mabel, com todo esse espírito, apesar de um coração muito bom, acaba se casando com um homem violento. E ela mora com esse homem violento, mais o pai dele, empregados, quando o homem morre. E como ela tinha comprado arsênico na tarde anterior, porque ela pensava em se matar, começam os falatórios na cidade. As pessoas acham que o marido foi envenenado por aquela mulher. E a Mabel não consegue mais viver ali, ela tá ficando em depressão, porque ela sente que as pessoas olham para ela de maneira atravessada, ela escuta os comentários das empregadas e ela chama a tia, ela pede: tia, a Miss Marple, né? Por favor, vem aqui me ajudar, porque eu acho que eu vou fazer uma loucura. E a tia vai. Miss Marple começa a investigar e aí ela diz para o médico: quero que faça uma exumação do corpo, porque se tem falatórios, a gente vai ter que resolver. Ou ele foi envenenado ou não foi. E assim o fazem. Tiram o homem lá da cova para descobrir se ele foi envenenado ou não. Após o laudo da exumação, foi comprovado que não tinha arsênico, que não tinha veneno. Mas bem, os falatórios continuaram. Então Miss Marple começa a investigar e ela descobre que o pai, o sogro da sobrinha, o pai do homem morto, é que tinha colocado atropina na água dele. E ele tinha colocado isso porque o seu filho tinha prometido colocar o velho num asilo. Com raiva e com medo de que o filho realmente fizesse isso, ele vai lá, coloca atropina dentro da água, o filho bebe e morre. O sogro vai parar num hospício e as pessoas daquela comunidade ficam com pena da sobrinha, da Mabel, por terem julgado a moça. E aí, vida que segue. Em O Gerânio Azul, nós vamos ter aqui uma mulher que é super hipocondríaca. Ela é casada, ela mora naquela casa junto com o seu marido, os empregados e também uma enfermeira.
E ela tá sempre trocando de enfermeira, porque ela não tem nada, gente. E as enfermeiras percebem que ela tá sempre fazendo manha com as suas coisas. Quando ela vê que a enfermeira não dá conta, acha que ela é tudo mentira, ela, ó, despede a pessoa. E numa dessas trocas de enfermeira, ela acaba recebendo a visita de uma cartomante. E aquela cartomante vai ler ali as cartas para doente e ela vai dizer que quando aparecer um gerânio azul no seu papel de parede é porque a morte está próxima. Então ela vai fazendo todo um ritual. Se aparecer uma margarida azul é isso, se aparecer uma hortênsia azul é isso, mas se aparecer um gerânio azul, pode ter certeza que chegou o dia da senhora morrer. A mulher que já era toda hipocondríaca fica assim nervosa, angustiada com aquela possibilidade. E toda noite ela começa a chavear o quarto, a se trancar lá dentro, assim, ó, para evitar que qualquer mal aconteça. Passado uns dias aparece a primeira flor azul. Meu Deus, ela já vê como um sinal. Passam-se mais alguns dias, aparece outra flor azul. E aí ela já entra em angústia, em parafuso. E ela diz pro marido, eu vou morrer, porque já apareceram 2 flores azuis. E se aparecer o gerânio, é o meu fim. E não é que o gerânio vai aparecer e a velha vai morrer? Bom, gente, é essa história que o Coronel Bentley conta para todos os convidados. A cartomante e a enfermeira demitida eram as mesmas pessoas. Ela coloca uma substância alcalina no papel de parede. Conforme vai entrando em contato com o ar, a cor da florzinha pintada vai se modificando. A florzinha que era rosa fica na cor azul. E para matar aquela hipocondríaca, ela coloca cianureto nos sais que a paciente gostava de cheirar. E para disfarçar o cheiro de amêndoas, ela abre o registro da lareira. Assim, tem um cheirinho de gás no ar, quando na verdade a morta foi envenenada por cianureto. Em A Dama de Companhia, o médico vai contar a história de 2 mulheres que trocam de identidades. Chegam no hotel uma mulher muito rica e uma dama de companhia, e as 2 saem para nadar, sendo que a dama de companhia se afoga, morre, né? E aí sobrevive somente a outra, a mulher rica. Só que uma pessoa que estava se banhando por ali viu a mulher rica afogando propositalmente a dama de companhia. E isso não fazia nem um pouco de sentido. A mulher sai da água, né? A outra não tinha parentes, é feito um enterro. A rica vai embora, dá sequência para sua vida e depois de certo tempo diz que não aguenta mais aquela vida, aquela pressão, se mata, deixando toda a sua fortuna, sua herança, para uns parentes que viviam na Austrália. E aí, o que vocês acham que foi que aconteceu? Mais uma vez, Miss Marple vai descobrir a troca de pessoas. Na verdade, foi a dama de companhia que mata a mulher, assume o seu lugar para poder colocar a mão na herança. Ela queria mandar esse dinheiro para os seus parentes da Austrália, porque uma das irmãs precisava muito de dinheiro para fazer um tratamento médico de vida ou morte. E ela acha justo trocar uma vida por outra. Então ela acaba fazendo isso, mata aquela mulher rica só para colocar a mão e poder ficar com toda a grana. Em Os 4 Suspeitos, o Sir Henry, que era o diretor da Scotland Yard, vai contar uma história de um alemão que traiu uma sociedade secreta alemã. Ele passa todos os planos daquela sociedade secreta que é desmantelada. Só que ele sabe que as pessoas vão atrás dele porque ele foi um traidor. Então ele vai embora para a Inglaterra, né? E ele leva junto com ele a sobrinha, uma governanta que cuidou dele por mais de 40 anos, um secretário que na verdade é um agente infiltrado da Scotland Yard, e contratam lá naquela comunidade um jardineiro para dar conta dos problemas ali da casa, né, os afazeres do jardim. Moram então junto com esse homem 4 pessoas. E o homem certa vez vai cair da escada, quebrar o pescoço e morrer. E a Scotland Yard queria saber se tinha sido acidente ou crime.
que vocês acham? Mais uma vez, Miss Marple vai matar essa charada. Foi assassinato. A sobrinha recebe uma carta dizendo que é para matar o seu tio. E é ela que tem a coragem de preparar esse acidente para que ele caia e de fato morra. Isso porque ela também fazia parte de um braço dessa sociedade secreta. O conto A Erva da Morte vai trazer a história de Sir Ambrose. Ele é um homem de 60 anos que tem sob sua tutela uma jovem de 20 anos. Os pais já tinham falecido e deixaram o Sir Ambrose como tutor dessa menina. A menina cresce com pouco dinheiro, porque afinal de contas seus pais não eram ricos, mas muito mimada por Sir Ambrose. Quando ela tem 20 anos, ela se apaixona pelo vizinho e ela quer porque quer casar com esse jovem rapaz. Só que o tutor não deixa, diz que ele não é boa coisa, que ele não é um bom elemento e pede para que ela espere 1 ano. Se por acaso em 1 ano eles continuarem apaixonados, então ele autoriza o casamento. E assim acontece, só que num determinado almoço, quando estão todos reunidos, a menina come por engano digitalina, que era uma erva que foi misturada junto com a salada. Num acidente fatal, essa menina morre. E aí, vocês acham que foi acidente ou homicídio? Quem apostou em homicídio acertou. Assim como você, Miss Marple resolveu esse crime. O homem de 60 anos, o tutor, na verdade era apaixonado por aquela menina e ele não admitia que ela pudesse se casar com o jovem rapaz. Então, se ele não pode tê-la, ninguém mais vai ter. E ele mata a menina colocando digitalina na sua salada. Muitos contos intrigantes, todos resolvidos pela nossa velhinha detetive. Então, se você gostou, deixa um comentário aqui, se inscreve no canal e fica ligado nas próximas histórias que virão. Muitas dessas histórias foram gravadas pela série televisiva BBC. Então, se você procurar no YouTube, com certeza você vai encontrar alguma que te agrade e que vai trazer aí o universo de Agatha Christie. Eu me despeço por aqui, desejo a vocês um ótimo final de semana, beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!